Pessoal, tudo bem? Eu estou lançando um livro novo chamado Manual do Exorcismo de Bolsonaristas. Esse livro pode salvar a vida de vocês, galera. E, como foi um livro surpreendente para todos os meus amigos, né? Menos para o meu editor, eu convidei um amigo muito especial, uma pessoa que me ajudou em vários momentos de outros livros, de outras jornadas, um escritor que eu acho sensacional, que é o meu grande amigo Ricardo Labuto Godin, e acabou de lançar um livro maravilhoso, por sinal, e eu convidei ele para me entrevistar, porque para mim é uma honra ser entrevistado por um cara como ele. Então, Ricardo, por favor, meu grande amigo, fique à vontade aí. O microfone é Obrigado, seu, a Edu. câmera, tudo. Edu, é um prazer, cara, para a gente poder conversar. Eu espero que seja uma grande conversa de comadre, né? É isso aí. Então, olha só, eu vou para a gente poupar o tempo da galera que está assistindo, o livro é Manual de Exorcismo de Bolsonaristas. Eu gosto particularmente do subtítulo, né? Este livro pode salvar a sua vida, tá ok? É o seguinte, a gente está vivendo aquele que é o maior desafio da humanidade nos últimos 100 anos, né? Que é uma pandemia de um vírus letal, né? Então, eu queria perguntar o seguinte, o livro, né, o subtítulo diz, esse livro pode salvar a sua vida. Esse livro salvou a sua sanidade? Ou ele é produto de muita ingestão de cloroquina, você tem bebido cloroquina demais e tal, resolveu produzir um livro de humor numa pandemia? É essa a questão. Como é que se escreve um livro de humor numa pandemia? Excelente pergunta. Exatamente. Eu estava realmente numa agonia total e, na verdade, Ricardo, eu estava escrevendo, como você sabe, eu até te pedi alguma ajuda, né? Eu estava escrevendo aquela minha trilogia que eu vou lançar de humor depois, né? Que é outra pegada. Mas isso foi no início do isolamento. Quando eu vi que o isolamento era um isolamento mesmo, eu falei, caraca, meu, a gente está vivendo a espanhola, revivendo a espanhola. Só que, pelo menos, a gente tem computador, nós temos o que produzir, né? E tem como encurtar saudades, vamos dizer assim, né? De poder trocar ideia como a gente está fazendo agora. Impensável em 1918, né? Na espanhola. Então, eu que não sou um cara muito disciplinado para escrever, realmente você sabe, você me ajuda muito, eu acabei sendo obrigado a ficar disciplinado. Então, a minha maneira de conviver com esse caos, com essa loucura, com essa insensatez, essa burrice aplaudida no Brasil, né? Essa coisa pavorosa que eu falei, cara, isso é o teatro do absurdo. Eu, como tenho a ligação, eu gosto, né? Principalmente do Esperando Godot, que eu acho tão genial aquilo, né? E o Kafka, essa coisa do absurdo. Falei, cara, eu vou escrever um livro de humor absurdo na pandemia, porque eu não sei se o nível de absurdo de escrever um livro na pandemia chega ao mesmo nível dos absurdos que esse nosso presidente, não é nosso presidente porque ele diz que não é nosso, é só dos 30%, ele não é nosso, que esse cara consegue fazer, entendeu? Então eu falei, cara, qual é a minha arma contra esse fascismo descarado? Sempre foi humor. Você fala isso para mim, muitos outros amigos falam. Você sabe que você tem força na casa, né? Então, cara, Ricardo, comecei e o nosso Guilherme deu bastante força, né? Então, cara, eu comecei logo no início da pandemia, mas eu posso dizer, Ricardo, que eu reescrevi o livro em 3 dias, talvez 2 livros, 2 dias. Reescrevi, porque esse livro, eu queria que fosse um livro, como dizia Spinoza, do devir, né? É um pensamento, né? Não é uma coisa fechada. Esse livro ele não tem nem começo nem fim, embora eu tenha colocado uma cara de primeiro capítulo ao 10º capítulo, em forma de mandamento, longo, né?
ele, na verdade, ele é fragmentado. Ele tem aforismos e tem contos no meio. Tem uma coisa de encontrar professora antiga e de uma viagem que eu nunca fiz, né? Que as melhores viagens são aquelas que a gente nunca fez de verdade, fisicamente. Calma que eu não estou falando lá de alucinógeno, não. Estou falando porque você idealiza tanto que acaba sendo a viagem ideal. Fica só na sua cabeça, no imaginário. Né? Talvez essa seja o motivo quer dizer, a matéria-prima dos grandes autores. Né? Você pode falar melhor do que ninguém sobre isso. Né? Se essa coisa dessa imaginação indo além, né? Olha só, vamos falar dessa questão, né? É que, de fato, né, o livro ele mistura pensamentos, recortes, frases, contos, né? E às vezes de uma maneira desordenada. Só que essa desordem ela é divertida. Então, fica claro para quem está lendo que ela é controlada. O livro é assim. Por que ele é assim? Por que essa desordem controlada? Olha, de repente, eu queria, porque, principalmente, eu queria dar um norte para as pessoas falar, pô, esse cara está viajando. A pessoa não desistir no primeiro parágrafo, os meus 10 leitores não desistirem do primeiro parágrafo, eu falei, já sei, vou dar uma ordem, né, de colocar quase capítulos, né, Ricardo, de nomear, não sei. Mas se você for ver, aí vai. A única ordem que tem é essa, mais ou menos. Tem um pouco de... Eu tento botar um pouco de ordem no pensamento, mas vai, assim como eu estou falando agora, são meio fragmentos. Né? Mas a desordem do livro, a impressão que eu tenho lendo, é que ela tenta reproduzir essa desordem que nos cerca, né? De um governo que não administra nada, absolutamente nada. É exatamente isso. É o caos que a gente está vivendo, retrata o livro, é exatamente isso. É construído retratando o nosso caos. Então, eu quis dar voz ao caos, de alguma maneira, que é esse meu caos interior, que eu acho que é o caos de todos nós, né? Todo mundo que tem um mínimo de eu não vou nem dizer inteligência, vou dizer mesmo, inteligência, né? Sabe que a gente está vivendo um governo completamente sem ordem nenhuma, embora diga que tem aquela coisa de ordem militar, mas não tem ordem nenhuma, é uma zona. O ministro da Saúde agora foi fragar no meio de uma entrevista, ele o quê? Liberou manicure, liberou... O cara não sabia, o jornalista deu informação para o cara. Pô, eu falei, gente, é muito difícil ser humorista numa pandemia. Não, escrever humor, né? Eu não sou nem humorista. Escrever humor numa pandemia é difícil. Manter a sanidade, quanto mais eu acho que você pensa e você tem um senso crítico, mais você fica descontrolado. Você já viu algum cretino ter síndrome do pânico, Ricardo? Não tem depressão. Os cretinos não têm. Os idiotas arrogantes não têm síndrome do pânico, depressão, não passa esse problema, entendeu? Então, assim, e a gente fica naquela angústia. Eu vejo você, muitos amigos, naquela coisa angustiada e as pessoas botando para fora de uma vez. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar nessa de... Porque já tem muito jornalista e outras pessoas para escreverem a parte séria. Eu falei, eu vou tentar levar essa coisa para o extremo do ridículo para ver se as pessoas conseguem, no meio desse caos, se sentirem um pouco... Eu nem fazer rir, Ricardo. É uma sensação meio de... Porra, não estou sozinho. Graças a Deus que eu não estou sozinho. Eu quero fazer companhia para as pessoas, sabe? Fazer assim... caraca! Porque às vezes eu tenho esses pensamentos, Ricardo. Eu falo, caraca, só eu estou pensando nessa porra. Aí eu entro nas redes sociais e vejo um monte de gente pensando como eu. Né? Mas mesmo assim eu falo, pô, será que isso não é uma bolha? Eu estou sempre questionando, né, Ricardo?
Será que isso não é? Será que isso... Pô, aí, cara, você fica... eu fico lendo desde Woody Allen e Luiz Fernando Veríssimo até Spinoza entendeu? Aí leio, vejo vídeos, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou fazer um livro disso. Eu disse, Guilherme, vamos. E eu bati meu recorde, né, Ricardo? De disciplina, que eu acho que menos de 2 meses de viradas de noite, assim, noites ricardianas, labutianas, ricardianas, né? Eu consegui. Aí, quer dizer, aliás, eu gosto muito daquela história, né, Ricardo? Dos navegadores do Sena que viu a casa de Flaubert acesa, né? Só a luzinha das velas. Edu, olha só, você falou uma palavra aí, que é a palavra ordem, né? Que a gente não tem, né? E eu me lembro que no período da eleição tinha um monte de gente. Eu não sei, isso obviamente é um meme que nas mentes simples isso bateu. E aí eu vi um monte de pessoas chegarem e dizer o seguinte: ele vem para botar ordem. E eu me perguntava assim, pô, botar ordem no quê? Né? Por exemplo, a questão o pessoal fala, no governo anterior a economia estava assim, estava assado. Pô, o mundo não estava numa situação confortável, né? E a gente sabe que o Congresso não deixou a presidente Dilma governar, né? Eu não sou petista, você também não é, nós somos pessoas em que a gente tenta se conectar com o nosso tempo. E eu digo isso para o petista, o petralho, o comunista e tal, tudo bem, que se dane. Só que essa questão de ordem, ele vem para colocar ordem, isso, para mim, foi um dos grandes emblemas do bolsonarismo. E quem é essa personagem, o bolsonarista? O cara que vem para botar ordem, não sei de onde o cara recebeu isso. Quem é a personagem do teu livro? Né, Ricardo? Quem é essa personagem? O bolsonarista. E como exorcizar essa personagem? Por que ela precisa de exorcismo? Ela precisa de exorcismo, porque a razão já abandonou ali, já saiu daquela cabecinha, ó, abandonados pela razão. Então, só pode ser. Eles estão possuídos. O demônio foge. O demônio. Você sabe que tem uma história lá que o demôniozinho aproveita, deixa eu vender meus terrenos aqui, né? Eu estou dando um pouquinho de spoiler, tem que dar um pouquinho de spoiler para a galera ficar interessada. O demôniozinho se deu bem lá na igreja do Macedo, né? Nosso bispo Macedo. O Ricardo, eu posso falar essa coisa da ordem, porque eu sou, por incrível que pareça, sou filho de almirante, afilhado de general, neto de general, sobrinho de capitão de marinha. E ele usou essa coisa da disciplina militar como se eu fosse dar ordem. Só que ele não tinha disciplina nenhuma. Ele tentou até explodir lá o quartel, o exército, ele tentou explodir, botar uma bomba. E você pode mostrar isso para as pessoas e não muda nada. Ricardo, eu tentei mostrar aqueles vídeos lá dele falando que ia matar 30 mil. Você mostra a pessoa, não, isso aí é passado. Mostra essas coisas horrorosas. 10 mil pessoas morreram no dia. E o cara... Aliás, eu estava até mexendo no livro, por sinal, nesse dia. O cara estava lá andando de jet ski. Aí aparece aquela outra louca, né? Para frente, Brasil. Eu falei, que é isso, cara? Isso é o caos do caos do caos. Que ordem é essa? Porra, as pessoas morrendo. A falta de empatia, Ricardo, é desesperadora. Me dá um desespero, uma agonia. Eu falei, cara, me deu aquela raiva. Eu falei, cara, a minha raiva tem que sair da única maneira saudável que eu sei liberar essa raiva é através do humor. Então, comprei a ideia, né, que o Zé Lozeiro, em 2001, quando eu fiz um curso com ele passou isso para mim, Edu, eu entreguei 10 contos que eu julgava trágicos, Ricardo. Ele chegou para mim e falou, Edu,
os 10 têm um humor muito bom. Aí eu fiquei puto na hora. Eu falei, pô, eu escrevi tragédia, cara. Aí quando eu fui reler, eu falei, caraca. Isso aconteceu de novo, né, recentemente, com Janelas da Mente. Enfim. Então eu falei, cara, o humor é... Eu tenho que assumir eu tenho que assumir isso. Eu nunca vou escrever como o Ricardo ou como qualquer outro. Eu tenho que escrever como o Eduardo escreve. É assim. Então, pode Bom, falar. isso leva a uma questão importante. Você é um autor best-seller, né? Você é coautor de um livro que eu pessoalmente eu considero intrigante, né? Que é o Janelas da Mente. Esse livro por exemplo, eu como escritor, sempre que eu leio alguma coisa assim, eu penso em soluções que eu teria para as circunstâncias, né? E Janelas da Mente é um livro que eu acho que eu já, quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza, eu jamais conseguiria escrever um livro com Janelas da Mente, como Janelas da Mente. Não é pela questão da coautoria, mas é pelo método de trabalho, né? Você trabalhou com uma grande psiquiatra, né? Uma mulher que tem livros, tem vários, não é o único best-seller dela, tem uma lista, né? E ela orientou o seu trabalho criativo. Eu não consigo imaginar isso, escrever um livro em que eu vou dar uma expressão ficcional de questões que são clínicas, questões científicas, né? Eu jamais conseguiria isso. Para fazer um livro desse, tem que ter disciplina, muita disciplina. Você falou ainda há pouco assim, porque eu sou indisciplinado e tal, não sei o quê. Estava falando da disciplina militar, né? Você quer ser uma certa disciplina da militar, né? Então, de novo, eu volto à questão, né? Isso é um livro profilático, né? Esse livro tratou... Foi a sua cloroquina, esse livro? Olha, você acha? Ricardo, esse livro... Exatamente isso. E quando eu acabei e eu fiz aí mais uns 2 ou 3 tratamentos assim para dar uma olhada, falei, não vou fazer muito tratamento não, porque senão vai perder a alma do livro. Alguém me disse isso uma vez, sabe? Então, eu tenho isso na cabeça. Não pode perder a alma. Eu falei, deixa. Isso aqui não é erro. É para estar assim mesmo. É para estar... A figura é mais de Picasso do que aquelas figuras perfeitas gregas, sabe? É mais uma coisa cubista, meio louca mesmo, meio surrealista mesmo, como eu gosto mesmo Gosto mesmo de flertar com esse humor do surreal, esse humor do absurdo. Então, é bem essa pegada mesmo. Morri de rir lendo o livro. A indisciplina que você demonstra em certas coisas. Cara, você vê que tem um processo ali inconsciente muito ativo, né? Mas, pô, Edu, não é boa. É que o pessoal aqui não... A gente não está ao vivo, o pessoal não pode, infelizmente. Hoje eu li uma frase do cacete, né? Tipo assim, uma amiga minha, ela disse, hoje me deu vontade de bater pernas, mas fiquei em casa para não bater as botas. Então, você é uma pessoa muito engraçada. E você é engraçado mesmo quando você não quer. Isso é que é o melhor. Quando você não quer, você está sendo engraçado. Isso é sensacional, né? Então, por exemplo, eu acho que... Putz, a gente está vendo, eu estou lendo o livro, eu estou vendo o trabalho, eu sou escritor, eu estou vendo a mecânica. Eu falei, aquele fez isso, aquele fez isso e tal. Mas, poxa, essa é, ao mesmo tempo, dessa mecânica, tem um processo que é muito peculiar a você, muito, muito particular. A gente, eu consigo ouvir a tua voz falando as coisas, né? Já ouvi isso antes. Já ouviu isso antes? Várias vezes. Edu, parece que é você falando. Exatamente, é isso. Sabe? A gente escuta a tua voz, né? E o que o cara que escreve um livro de humor numa pandemia, o que ele aprendeu com a escrita do livro? Poxa, essa pergunta realmente, assim... Olha, Ricardo, eu vou te falar, essa falta de disciplina aí, ela sumiu simplesmente.
Eu não sei se foi uma maneira que eu arranjei para escapar, porque eu não estava aguentando mais. Até vários psicólogos, psiquiatras falando, pô, para de ver um pouco de notícia ruim, né? Porque você vai contando aquilo, vai ficando um caos. E você vai vendo no outro lado aquele negacionismo absurdo, o terraplanismo que já vem de tempo. Isso foi, cara, foi me dando um desespero. Eu falei, cara, alguém tem que se revoltar contra a burrice. Temos que ter uma coisa, um movimento anti-burrice no Brasil. Precisamos disso. Aí fiz o foco, falei, cara, eu tenho que ser dessas pessoas a botar a bunda na janela, sabe por quê? Até o outro dia esse menino aí falou, o Felipe Neto, que, porra, o garoto tem 40 milhões de seguidores, falando, dei unfollow geral nos isentões, em quem não se posiciona para ficar lá, para ficar bem com todo mundo. Quando você quer ficar bem com todo mundo, cara, essa é a coisa mais certa que eu já ouvi na minha vida. Você não fica bem com ninguém, porque você fica um vaselina para os 70%, e graças a Deus que não toleram esse absurdo que a gente está vivendo. Se isso não é fascismo, Ricardo, é o quê? E que falta, cara, para isso ser fascismo? Não, então, Só quem acha que não é fascismo é o Fernando Henrique Cardoso. Eu sentei, pô, esse aí está com... Não sei, esse aí tem o rabo preso até não sei aonde, né? E é de uma empáfia. Como é que pode chegar aos 80 anos com uma empáfia? Olha, tem gente que não aprende nada. Cara, olha só. Eu chegar lá, eu quero chegar mais sábio um pouquinho. Até engraçado continuar com esse bom humor, né, Ricardo? Olha só, você está falando aí, por exemplo, da questão do Felipe Neto. O Felipe Neto, inclusive, foi criticado pela porção idiota da esquerda, né? Eu tenho um amigo que falou uma frase maravilhosa. Qual é o conceito da frase? Diz o seguinte: a esquerda ela está sempre querendo educar as pessoas. Olha, está acontecendo isso. E aí, quando ela seduz, quando alguém chega e diz assim, pô, eu entendi o recado, e esse cara, pô, eu entendi o recado, ela vai e esnoba o cara, sabe? Bate no cara, tipo assim, você tinha que ter entendido antes e tal. Mas isso é uma parte da esquerda, a gente não vai discutir isso. A esquerda agora, olha só. É uma parte, né? Essa parte. Sim, uma parte. Não, como disse um outro amigo, é o cara que está à direita de Karl Marx. Entendeu? À direita de Karl Marx. Os extremos acabam se encontrando, né, Ricardo? Aquela história que os extremos acabam se encontrando, eu acho que tem gente aí que tem que ser. Esse é o ponto. Eu falo assim, e acha que é de esquerda, mas está tendo o mesmo comportamento dos os extremos, né? Então, por exemplo, você falou agora o que falta para reconhecer que esse governo é fascista. Na verdade, o fascismo, né, se a gente considerar, ele é um governo baseado em despotismo, né, censura e violência. Esse governo estimula violência moral o tempo todo, não há o que discutir. Censura, quando você manda o jornalista calar a boca, você gritar para um jornalista, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E despotismo é porque é um idiota perverso. Foi mexer na Polícia Federal, por exemplo, né? Não é novidade para ninguém, a questão é provar aquele negócio todo, aí vem a questão das notinhas de repúdio e tal. Eu não quero falar disso, que é senso comum, né? Eu quero falar de uma outra questão. A gente falou aqui em fascismo, etc., etc., e esse livro ele é escrito por um morador da Barra da Tijuca, onde o micto vive e onde houve aquela manifestação de massa quando ele foi eleito, né? A burguesia desceu e foi para a porta do condomínio dele quando foi eleito. Agora, só que, por exemplo, tem uma galera do Brasil inteiro vendo isso, e você, morador da Barra da Tijuca, você mora nesse ambiente. Aí são duas perguntas. Como é ter uma postura tão crítica em relação a essa porcaria de governo?
e morar na Barra da Tijuca, e como é dar a cara para bater, sabe, nesse ambiente em que o fascismo, você vê claramente, tem o careca com a hipertrofia do eu, aquelas figuras teratológicas todas, né, que povoam esse ambiente. Como é que escrever um livro chamado Manual de Exorcismo de Bolsonaristas vivendo na Barra da Tijuca? Como isso alimenta o livro e como isso te expõe, cara? Olha, vou começar pela última pergunta, porque eu acho que é mais isso mesmo. Eu pensei muito nisso. E eu conversei com o Guilherme, conversei com muita gente. Inclusive, cara, tem uma ala da minha família que é bem complicada, né? Essa tocou o terror, né? Eu falei, cara, mas aí eu fui assistir uma palestra, cara, sobre o Foucault. Eu estou até botando agora, botei lá o Foucault com o Sartre, em 68, o Foucault com o megafone, cara, dando a cara a tapa, meu irmão. O cara daquele nível lá, um gênio, botando a cara a bunda na janela, pô, podia tomar um tiro ali, né? Eu falei, gente, estamos no confinamento. Até tá quase todo mundo no confinamento, né? E por que não? Eu falei, vou aproveitar este momento que a exposição vai ser maior ainda ao óleo. E como eu tenho uma página no Facebook, eu conheço bem essa coisa dos robozinhos que vêm com o mesmo texto de ódio. É incrível como é que tanta gente pensa igual, né, cara? Porque a mensagem é escrita igualzinha, vem igual. Vem igual. Mas o nosso mito não sei o quê. Nosso mito é o melhor. Depois que ele falou, eu sou a Constituição, pô, o cara falou que é a Constituição, né? Aí, então, eu falei, cara, vou botar a bunda na janela mesmo, vou botar. E, incrível, vou te contar uma coisa que vai te surpreender, Ricardo. Respondendo mais ou menos a outra da Barra, a Barra, antigamente a Barra eram 5 condomínios, 6, 7. Cara, com a especulação, com o negócio das Olimpíadas, o Jacarepaguá, o autódromo lá, agora é Barra. Tudo é Barra. A Barra virou uma espécie de Jacarepaguá, com vários subbairros. Só a Península, aqui, que realmente é um bairro que, se eu morasse lá, estaria mais complicado, que é mais elitizado. Só a Península é maior que o Leblon, Ricardo. Um condomínio da Barra é maior que o Leblon. Então, não existe mais a Barra da Tijuca. Existe aquele símbolo horroroso, né, aquela estátua da Liberdade no New York City e aquela época da Vera Loyola. Aquilo ficou, mas assim, as gerações novas não tem muito isso. E fragmentou, não existe mais o bairro, existem vários subbairros. Eu moro num desses subbairros, que é um condomínio. E, cara, Ricardo, parece um é completamente diferente do outro. Tem um que bate panela e o outro não bate. O meu aqui, surpreendentemente, nesse panelaço agora foi maior do que na época da Dilma, acredite. O último, contra o Bolsonaro, eu não acreditei. Eu fui para a janela, fiquei assim, perplexo. Igual a você. A mesma perplexidade sua é a minha. Que morei aqui, já saí, fui morar em Ipanema, já morei em vários lugares do Rio, né? E voltei, morei na Ilha do Governador, aí voltei para cá, já com a Barra, já com esse top todo. E eu fiquei, olha, completamente como se caísse um preconceito, sabe? Meu mesmo. Eu tinha até vergonha um pouco de falar, eu falava, pô, né? Que morava aqui, né? Porque o preconceito da galera da Zona Sul é muito grande, né? E da Zona Norte também. Todo mundo achava o produtor da Barra um escroto, por causa dos anos 80, 90, que realmente. Mas hoje em dia a Barra não existe. E a Barra também não tem personalidade nenhuma. Ela ficou com aquela imagem antiga ruim, é aquilo. Não tem uma rua para se chamar de Tom Jobim. Tentaram até botar aqui, né? Isso de Moraes para trazer. Não tem, Ricardo, não tem isso, não. É capaz de até ir do jeito que nós estamos, condomínio do Mito, quando eu conheço, lá sim, aquelas casas custam milhões onde ele mora. E as casas são pertinho uma da outra. Eu posso falar para o Brasil inteiro, eu conheço bem aquele condomínio. Eu tenho amigo que mora lá. Não vou entrar em detalhe, porque eu não quero comprometer ninguém. Eu acho que não mora, não sei. Então, pô, eu já conheço aquele condomínio. Não venha me dizer que as casas são afastadas. É um condomínio íntimo.
As pessoas são íntimas. Não tem como não conhecer. Como é que você, com 500 seguranças, não sabe que um cara mora ali? Sabe? Não sabe, porra, realmente. Aí, porra, meu pai tinha uma frase, Ricardo, que é bem bobinha, mas eu gosto muito. Não faz xixi em cima de mim e fala que está chovendo. Então é isso que está fazendo com a gente. É o tempo todo. O cara vai lá e nega. Esse negacionismo absurdo, cara. Ou você pira ou escreve. Ou canta, ou, sei lá, se você é baterista, vai lá para a bateria. Alguma coisa tem que fazer. Agora aqui não pode nem mais andar no condomínio. Eu estava correndo em volta de uma quadra. Não estou mais podendo. Ou eu saio do condomínio, mas eu tenho uma mãe de 84 anos. Eu falo, pô, de repente eu vou fazer ginástica em casa mesmo, eu me viro aqui em casa, sabe? Sabe que eu sou bem agitado, então eu preciso me acalmar de vez em quando. Então, é assim. Mas com esse tipo de discurso... Respondi as 3, Ricardo? Respondeu. Agora, com esse tipo de discurso, isso não vai te fazer popular nesse condomínio, né? De jeito nenhum, nem no condomínio, nem no bairro. Né? O que me leva a perguntar o seguinte: você está falando. Me leva ao Ibsen, Ricardo. O grande homem é aquele que está mais só, o final do inimigo do povo. Eu vou ser inimigo do povo. Lindo isso. Lindo isso. Muito. Mas me diz uma coisa, isso me leva a essa questão, né? Você demonstrou aqui uma visão muito crítica sobre a Barra da Tijuca. E aí eu volto para as histórias do livro, né? E eu pergunto, essas histórias, elas são ficcionais? O seu editor me disse que, para falar da questão do exorcismo, você foi até o Vaticano, chegou lá, estava fechado. Você teve que voltar. E aí me leva a outra questão. Qual é o lastro do livro? O que tem de ficção, o que tem de vivência? Ricardo, esse negócio da viagem, realmente, cara. Agora com o Google Earth, cara, você entra em qualquer lugar. Viajei o mundo inteiro, cara. Inclusive tem um livro meu que o cara fala, só me sinto bem em Paris. Ele nunca esteve em Paris, ele esteve em Paris pelo Google lá, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe o livro não, os quadrinhos do Alan Moore, do Inferno? O do Inferno, ele fala sobre o roteiro do Jack o Estripador. Tem o roteiro do Jack o Estripador e tem o roteiro da personagem, que é um roteiro muito louco, que mistura... cara, mistura uma mística, um monte de questões lá da Inglaterra vitoriana na passagem do século XIX para o século XX. Um dia eu peguei o livro tem uma edição grandona que tem um quadrinho e tem os comentários do Alan Moore. Um dia eu peguei os comentários e abri e fiz exatamente o trajeto da personagem. Eu levei 12 horas. E eu fiz pelo Google. E eu te digo o seguinte, Edu, na Inglaterra eu não conseguiria fazer esse trajeto, porque tem bairros que o Alan Moore diz lá, hoje eu não entro mais lá. Sabe? Mas voltemos, desculpe essa digressão. Não, você falou, não, realmente eu acabei divagando e acabei não te respondendo diretamente. Na verdade, Ricardo, é tudo ficção. Tudo é ficção. Mas só que você vai olhar e vai dizer, pô, isso não é ficção. É porque é o momento. Por isso que eu te falei que eu tentei não ser tão pontual nos acontecimentos, só com os acontecimentos muito fortes, tipo o terraplanismo, por exemplo, uma coisa que vai ficar marcada na história do Brasil. Não tem jeito. Tem coisas que não dá. Pepsi adoçada com fetos humanos, acho que jamais essa piada será esquecida. Então, esse virou um meme, né? do filósofo da Virgínia. Então, astrólogo, eu não sei, sempre faço confusão se é filósofo, se é astrólogo. Agora, quando você diz assim, você diz o seguinte, é o momento. É o momento. Né? E, cara, o humor é a verdade. Em vez de eu falar assim, que merda nós estamos vivendo, Ricardo, eu fui lá e fiz um conto, um fragmento, entendeu? E tentando botar humor nisso. Última pergunta, agradecendo a sua paciência. Eu que agradeço. Né? As pessoas falam muito, né? É o fim do mundo, não sei o quê. Você sabe que o fim do mundo
das religiões é uma metáfora do medo de uma justificação para existir. A maioria de nós vive no adiamento, né? Amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo e tal, ou então eu vou ser feliz amanhã, porque amanhã eu vou ter dinheiro para comprar aquilo, etc, etc. Aí vem uma pandemia e te obriga a viver o agora, esse, que é um lugar desconhecido para a maioria das pessoas, né? Muito bom isso. E aí, cara, depois essa catarse que você teve escrevendo esse livro, depois das inevitáveis reflexões que você teve sobre o agora, em razão de ter escrito o livro, entendeu? Eu queria que você respondesse sem pressa, que você falasse, sabe, do modo sensível. O que você acha que vai ser esse porvir que está sendo tão interrogado, sabe? O que você acha que vem agora? Não sei. Eu acho, primeira resposta, eu não sei. Por isso que eu falei para você que o livro é um livro aberto, né? Ele não tem muito começo nem fim, é do devir, né? É uma coisa bem spinoziana que eu gosto muito aí. Então, eu acho, Ricardo, que o pessoal está falando muito desse novo normal, como será esse novo normal, né? Agora a gente só ouve isso, virou a palavra a frase Adágio. O adágio. o adágio do momento, o novo normal. Aí eu vou dizendo, olha, eu não tenho a menor ideia. Eu também não tenho, eu não sei se as pessoas vão ter mais empatia depois disso, como afirmam os otimistas. Geralmente, os otimistas estão isolados em apartamentos muito grandes, com um risco muito baixo, né? Os otimistas, ou então estão cegos como os bolsonaristas que saem na rua como suicidas desvairados, né? Que é uma coisa... Pô, tanto que o chefão daqueles 300 lá, né, que imitam pateticamente os 300 de Esparta, que, por sinal, usam capa vermelha. As capas eram comunistas. E Esparta era um estado comunista. Não, vou falando sério, cara. Então, assim, não sei mesmo, cara. Assim, não vou te dizer que eu esteja muito pessimista, mas também não estou otimista como essas pessoas. Eu acho muito fácil ser otimista nessas condições assim, sabe? Distante de tudo. Eu quero ver você ser otimista orando em São Gonçalo, com aquelas ruas estreitas, nas favelas, nas comunidades, né? Você fica olhando, eu fico dizendo, meu Deus do céu, cara. Sério, assim, eu fico, dá uma angústia de você ver pessoas que moram, né, 9 pessoas no mesmo cômodo, é uma coisa meio... as pessoas, tem uma coisa boa, o Brasil está descobrindo o que é o Brasil de verdade, e não é o Brasil das novelas, né? Não é o Brasil das novelas mesmo. Sabe? E às vezes nem é o do cinema também, né? E às vezes nem da literatura. Então... A gente está falando aqui de um livro de humor, então, por exemplo, há muitas discussões aqui enormes, né? Mas a gente não vai levantar isso. A gente está falando de um livro de humor. Isso. Vladimir Nabokov disse que o humor é o maior pesticida que existe. E antes que essa angústia que motivou este livro, antes que essa angústia permeie, floresça nesta live sobre o livro de humor, eu peço a você, encerramos. Vamos encerrar. Eu queria te perguntar assim, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Por que a gente precisa exorcizar essa figura teratológica chamada bolsonarista? Para os minions, eu gostaria que eles vissem que o santo é de barro. Mas como eles não vão ser meus leitores mesmo, eles vão ser meus haters, né? Odiadores. Odiadores é ótimo. Então, a mensagem, cara, não acredite nos mensageiros, duvide de tudo. Entendeu? Então, quando eu coloco ali o meu humor, eu boto para fora e você pode achar graça, não achar que eu estou falando absurdo, pode achar tudo uma porcaria, ou rir muito, achar ótimo,
achar que é para um momento desse, é uma catarse que muita gente gostaria de fazer, de repente pode ser isso também. Eu acredito, por exemplo, como você teve essa coisa do, né, essa identificação total com o momento, eu tenho total, eu acredito que meus amigos e muita gente vai se identificar muito, porque é você colocar para fora aquilo que fala, porra, esse cara está falando o que eu queria falar. Quantas vezes a gente não fala isso na vida, né, Ricardo? Porra, esse cara está falando o que eu queria falar. Então, eu coloquei tudo aquilo que eu acho que as pessoas queriam dizer nesse momento caótico que a gente está vivendo, com todos os sentidos, né? Porque uma pandemia com a ajuda do próprio governo, que ajuda, incentiva. É um absurdo, cara. Você colocar aquele vírus, né, gritando mito, mito, daquele meme, é perfeito. Eu acho verdadeiro mesmo. Pô, Du, olha, eu queria te agradecer pelas gargalhadas que eu dei. O livro foi uma espécie de catarse. Não há quem não esteja vulnerável diante desse momento, né? Por exemplo, você falou na sua mãe, 84 anos, né? Eu tenho duas senhoras que eu estou tentando cuidar, uma de 80 anos, que está muito bem, e outra de 81, que está muito mal, sabe? E, cara, eu te agradeço pelas gargalhadas que eu dei lendo esse livro, né? Eu acho que eu peço que as pessoas que estão vendo a gente nos absolvam de certas pequenas angústias que a gente manifestou aqui, né? Porque afinal de contas é uma pandemia, mas essas angústias não estão no livro. É um livro de humor e é um livro... Edu, minha gratidão por esse livro, eu precisava daqueles risos. Poxa, obrigado a você, irmão. Eu te agradeço muito, querido. Foi gargalhados para todo mundo aí. Beijão. Só o humor salva. Só o humor salva. É isso aí. Valeu. Beijo. Tolomei.